Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Sou o irmão Neto, do canal Rádio Maná, e trago aqui mais um vídeo para nossa reflexão em Romanos, no capítulo 4, do versículo 1 até o final, amém? É uma reflexão um pouco longa, mas precisamos ler todo o capítulo, porque o contexto está em todo o capítulo, amém? Fala do mesmo assunto. E tenha paciência, porque hoje se introduziram muitas falsas doutrinas no nosso meio, no meio do povo de Deus, justamente pelo fato de nós aceitarmos muitas coisas sem contexto, amém? Então é por isso que precisamos ler todo o texto para entendermos o contexto dessa palavra, amém? Em nome do Senhor Jesus, então que Deus possa ministrar ao seu coração, aos nossos corações, a verdade contida em sua palavra a respeito daquilo que está escrito aqui onde nós vamos ler, amém? Abraão foi justificado pela fé ou pelas obras? Você compreende esse texto de Romanos capítulo 4, o que é que você entende, como é que você entende esse texto? Então vamos ler, e você pode estar comentando nos comentários desse vídeo o que você entendeu através desse vídeo, ou o que você já entendia antes de assistir esse vídeo, se você já compreendia da forma que nós vamos ver aqui, ou se você compreendia diferente, se você concorda, se você discorda, pode colocar aí nos comentários sem problema, amém? Romanos capítulo 4, versículo 1 diz: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz as Escrituras: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. A pergunta é: pois que diz a Escritura? Então a Escritura está dizendo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Onde que está esse texto na Escritura que diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça? Nós vamos ver agora, amém? Está lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6. Vamos ler aqui. Diz o seguinte: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Vamos entender um pouco sobre isso, porque assim, ele creu em Deus. Creu em quê? Creu na promessa que Deus estava fazendo a respeito dele, de que lhe daria um filho. E foi isso que Abraão creu. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, porque ele estava se sentindo muito só, estava se sentindo muito desanimado, Deus lhe prometeu um filho da sua esposa. Então Abraão, mesmo com 90 anos, mesmo sendo velho, já acho que 90 anos, não estou lembrado direito, mas ele creu no que Deus lhe prometeu, ele não duvidou, e isso lhe foi imputado por justiça. Então é isso que o texto está dizendo, que Abraão creu em Deus e foi imputado por justiça. Ora, versículo 4 diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se nós trabalhamos, se nós fazemos um trabalho, nós somos merecedores do nosso salário, não é isso? Não é o que a palavra está querendo dizer a respeito de Abraão, que Abraão não havia trabalhado, porém havia recebido a sua recompensa. Vamos entender daqui a pouco, né? Versículo 5 diz: mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, versículo 6 diz: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujos
cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Quando foi que Davi disse isso? Vamos ler aqui no Salmo de número 32, 1 e 2. Diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém? Então está aqui na palavra de Deus. Diz: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Resposta: não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Amém? Então, o ponto-chave desse contexto é justamente isso aqui. É justamente a questão da circuncisão e da incircuncisão. Porque, veja bem, quando Deus fez uma promessa para Abraão, que ainda era Abrão, a Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça, tá certo? A questão é que Abrão, na época ainda, como diz, como foi lhe, pois, atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Eis a resposta. Abrão ainda não havia circuncidado, tá certo? Abrão era incircunciso e Deus lhe fez uma promessa e diante da resposta de credibilidade de Abraão com respeito à promessa que fez o Senhor a ele, Deus o justificou, ou seja, o texto diz que isso lhe foi imputado como justiça. Por quê? Porque Abraão, ele deu crédito àquilo que Deus lhe prometeu, ele creu na palavra que lhe foi feita, na promessa que lhe foi feita, tá certo? Então, a pergunta está aqui, ó, depois de nós lermos todo esse contexto, amém? Que o homem, ele não... se ele faz uma obra, ele é digno de um salário, mas se ele não faz, então se recebe algo, aquilo foi um presente, né? No caso de Abraão, Abraão recebeu algo, e isso lhe foi o que? Um presente, porque Abraão não tinha feito obra, foi um presente. A graça de Deus é um presente, sim, que precisa ser confirmado, como nós vamos ver depois. Mas o que nós precisamos entender é do que esse texto está realmente falando. Esse texto está realmente falando sobre a questão de Abraão ter recebido algo e ter sido imputado por justiça. E a pergunta é, ele estava circuncidado ou não? E o texto é bem claro que Abraão, ele foi justificado pela fé e não pelas obras. Por quê? Porque quando ele deu crédito à palavra, à promessa que Deus lhe fez, ele era incircunciso, ele deu crédito, ele não recebeu essa promessa porque era circunciso, porque já havia circuncidado, não, ele recebeu. A circuncisão, vamos ver aqui no versículo 11, ele recebeu, no versículo 11 diz, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado para a justiça. Então, ele recebeu a circuncisão. Abraão, ele foi circuncidado depois, no capítulo 17 de Gênesis, bem depois de ter recebido a promessa de Deus e ter crido. Quando ele foi circuncidado, ele foi aquela circuncisão que ele fez era como um sinal da sua fé, de já ter crido, tá certo? Ele circuncidou como um sinal da sua fé,
de já ter uma aliança com Deus, de já crer naquilo que Deus lhe prometera, tá certo? Quando Deus chamou Abraão, Abraão não duvidou, Abraão também não era circuncidado. Então é isso que nós precisamos entender hoje, tá certo? E diz, olha, como selo da justiça pela fé que ele teve ainda incircunciso, fé, ele teve fé, para vir a ser pai de todos os que creem, para vir a ser o nosso pai, como diz lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 7. Embora não circuncidados, quem? Nós não circuncidamos, nós não necessitamos de circuncidar para sermos justificados pela fé no Senhor. Amém? Nós não precisamos disso. E é isso que Paulo combate em suas cartas, que o homem não é salvo pelas obras, e sim pela fé. Obras da circuncisão, obras da lei, mas nós precisamos sim praticar obras, tá certo? Embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, tá certo? Então, quando foi que Abraão recebeu isso? Como foi lhe atribuída? Estando ele circuncidado? Não, incircuncidado. No regime da circuncisão? No regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, tá certo? Então, ele não recebeu a justificação quando estava no regime da circuncisão, e sim da incircuncisão. A verdadeira circuncisão, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, desde a lei, a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração, ou seja, o entendimento do coração com relação a Deus. Muitos daqueles que eram circuncisos, e nós vamos ver aqui na carta de Romanos, se você ler Romanos e estudar o Romanos, você vai ver que muitos eram circuncidados, mas não eram circuncidados no seu coração, tá certo? Então a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração, ou seja, um coração transformado que compreende aquilo que está fazendo. Aqui em Romanos também diz que o verdadeiro judeu não é aquele que é circunciso na carne, mas aquele que é circuncidado no seu coração. Amém? Então precisamos entender isso. Ok? Entendido até aqui? Deu para entender que Abraão ele foi justificado pela fé e não pelas obras. Que obras? Irmãos, não é questão de que nós que nascemos de novo não precisamos fazer obras, como muitos compreendem ali em Efésios no capítulo 2, que hoje se vê um evangelho, uma pregação de que o crente não tem nada que ele possa fazer para ser salvo, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, se você diz que crê, se você diz que crê em Cristo, você está salvo. Se você levanta a mão e diz que crê em Cristo, você está salvo. Se você pertence a um grupo denominacional, você está salvo. Não, irmão. Isso não é uma verdade. A verdade é que nós somos salvos pela obra de Cristo lá na cruz, que nos trouxe esse presente, mas nós precisamos confirmar essa nossa fé em Cristo e no seu sacrifício todos os dias, obedecendo a sua palavra, olhando para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e buscando obedecer ao chamamento, buscando obedecer à palavra, renunciando o nosso eu, renunciando aquilo que desagrada a Deus para andar em novidade de vida e olhando sempre para o sacrifício de Cristo, olhando sempre para Cristo, praticando as obras em Cristo. Ou seja, as nossas obras, elas só têm validação, só têm validade, só são realmente validadas se for feitas por amor a Cristo. Porém, a nossa fé também, ela só tem vida, ela só é viva se nós tivermos obras que reflitam a nossa fé, que mostrem que verdadeiramente nós cremos. Diz aqui no versículo 11, vamos ler o 11 e o 12 para continuar de novo, amém? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputado a justiça. E pai da circuncisão, isto é,
daqueles que não são apenas circuncisos. Está vendo? Ele também é pai da circuncisão. Por quê? Porque Abraão, o povo de Deus, ele descende de Abraão, mas ele é pai daqueles que não são apenas circuncisos. Ou seja, Abraão é pai daqueles que são descendência de Abraão, mas que andam na frente vai dizer que andam na mesma fé que Abraão. Aqui, olha. Mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, Abraão, ele é pai daqueles que foram circuncidados, né, depois da lei, depois de Moisés, sim. Mas é daqueles que foram circuncidados na carne e no coração, ou seja, daqueles que entenderam o propósito da circuncisão e da lei e andaram de acordo com a lei. Esses sim são filhos de Abraão, que serão justificados, né, no último dia, com certeza. Por quê? Porque creram, porque entenderam o propósito da lei, da circuncisão, daquilo que Deus lhes chamara e ordenara. Amém? Então, o versículo é bem claro. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos. Porque muitos, olha, aqueles homens que discutiam com Jesus, que estavam ali em João 8, capítulo 8, versículo 32, eles criam em Cristo, estavam crendo mais. Jesus disse para eles, vocês precisam permanecer na palavra e a verdade precisa libertar vocês. Então eles disseram, nós nunca fomos escravos de ninguém, nunca servimos a ninguém. Como diz ele, como dizes tu, ser livres? Ele disse, nós somos descendência de Abraão. Eles eram descendência de Abraão na carne, mas eles não estavam andando nas pisadas da fé que teve o pai Abraão. Qual era a pisada? De obediência ao Deus que o chamou. Amém? Então é isso que precisamos entender. Diz, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, Abraão, ele não foi eleito como pai dos da fé, como está lá em Gálatas, por causa da lei, mas por causa da obediência, por causa de ter crido, como já falamos antes no vídeo, naquilo que Deus falou, e isso lhe foi imputado por justiça. Versículo 14, pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, veja bem, diz aqui que se os da lei, que são os herdeiros, anula-se e cancela-se a promessa. É que aqui diz o versículo 15, diz, porque a lei suscita a ira. A lei suscita a ira, como assim? A lei, até a lei, diz aqui em Romanos ainda, em outro capítulo, que até a lei, eles não tinham um entendimento de pecado. Porém, quando a lei veio para quê? Justamente para mostrar para eles o pecado. Então, a lei dava para eles o entendimento de pecar. Diz, mas aonde não há lei, não há transgressão. Ou seja, eles transgrediam quando não havia lei. Sim, diz o texto lá em Romanos, no capítulo 5 também. Eles transgrediam, mas eles não tinham a lei não dizia isso, não existia uma lei para dizer para eles, olha, vocês estão errados. Mas quando Deus deu a eles a lei, então eles ficaram sabendo. É isso que nós precisamos entender. Quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós praticamos o erro e o pecado? Sim. E isso desagrada a Deus? Sim. Porém, nós não temos esse entendimento, nós achamos que estamos certos. Mas quando a palavra de Deus nos é revelada, então nós passamos a entender. E se nós praticamos aquilo, então, meu irmão, então a pena será bem mais complicado. Por quê? Porque nós estamos fazendo de uma forma deliberada. E é isso que está dizendo aqui. Porque a lei suscita a ira. A lei suscita a ira como assim? Quando eles compreendem, então, meus irmãos, eles vão se pecar, se fizer algo errado, entendendo que está errado. E isso tem punição maior, com certeza. Diz, mas aonde não há lei, também não há transgressão. Há transgressão, mas eles não entendem. Então, Deus não leva em consideração essa ignorância, esse tempo da ignorância. Amém?
Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa por toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Então, a justificativa vem pela fé, segundo a graça, porque, olha, Abraão, ele, quando Abraão foi justificado pela fé, ou seja, Abraão andava em obediência e não havia lei, né? Então, mas Deus lhe imputou isso por justiça porque ele deu crédito a Deus, mesmo sem lei, tá certo? Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Então, Abraão creu, que vamos ver aqui no Gênesis 15, 5. E Gênesis 15, 5 diz: então conduziu até fora e disse-lhe: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Então, veja bem, Abraão velho, já velho, sua mulher não tinha filho, e Deus disse para ele: olha, você vai ser pai de multidões, a sua descendência será tão grande assim, olha para o céu e veja se você pode contar as estrelas. Então será da mesma forma. A sua descendência será como as estrelas dos céus. Amém? Quando Deus fala para Abraão que a descendência dele é como as estrelas dos céus, também isso nos arremete a entender que os descendentes de Abraão, eles têm uma natureza celestial. Amém? Assim como ele fala para Abraão que a sua descendência também seria como a areia da praia, a areia do mar. Muitos que descenderam de Abraão, eles têm a natureza terrena, a natureza da terra. Okay? Então, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, tá certo? Ele não tinha menino, ele não tinha filho, mas creu, ele deu crédito, lá no capítulo 15, versículo 6. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência coisas que ainda não existem. O que eram essas coisas? As muitas nações, a descendência de Abraão, que ainda não existia, nem filho ele tinha. Abraão esperando contra a esperança, ou seja, contra o seu corpo já amortecido, velho, sua esposa velha, mas creu na palavra do Senhor, amém? Creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Quando Deus disse, assim vai ser a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, como já falei, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Quando Deus confirmou essa promessa, Abraão tinha 99 anos e prometeu que daqui a 1 ano você teria uma criança, e foi assim. O versículo 20 diz, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera. Então, meus irmãos, Abraão, ele se fortaleceu dando a credibilidade, crendo em Deus, acreditando que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Porque muitos acham que dar glória a Deus é só abrir a boca e dizer glória a Deus. Meus irmãos, dar glória a Deus é dar credibilidade àquilo que a palavra lhe ensina. Quando nós cremos na palavra, essa fé nos renova a cada dia, porque nós estamos com a nossa convicção renovada, crendo, ativa, esperando, acreditando, convicto de que aquilo que nós ouvimos, que nós aprendemos, que nós vimos, irá acontecer assim como está na palavra. É isso que é dar glória a Deus. Não é dizer glória a Deus da boca para fora e viver uma vida que não condiz com aquilo que nós expressamos, tá certo? Através da nossa boca. Não. Abraão, ele glorificou a Deus quando? Quando ele continuou firme, quando ele continuou perseverando, acreditando e crendo na promessa do Senhor. Versículo 22.
pelo que isto lhe foi também imputado por justiça. Continua crendo, continuou firme, mesmo velho, mesmo não chegando o dia, mesmo assim crendo na promessa e naquele que prometeu. Pelo que isso também lhe foi imputado por justiça, e não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, ou seja, se nós, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, isso também é por nossa causa, mas também por nossa causa. Por quê? Porque se nós, que somos filhos de Abraão pela fé, tá certo? Se nós continuarmos dando crédito à palavra, glorificando a Deus através da nossa vida honesta, da nossa vida de fé, da nossa conduta da nossa conduta conforme Abraão, que andava nas pisadas do Senhor, que andava na fé, que andava na obediência, mesmo sem lei, essa promessa, isso também está escrito a nosso respeito, que isso lhe foi imputado por justiça e também para nós, tá certo? No versículo 23. E não somente por causa dele está escrito, tá certo? O que está escrito? Que foi imputado por justiça. Não somente por causa de Abraão, mas também por nós, que somos filhos dele, descendência, em Cristo, em Isaac. Isso está escrito também para nós. Se continuarmos olhando para Deus, olhando para Cristo, para a sua palavra, e acreditando, e confiando, e não duvidando, mesmo que haja luta, mesmo que o tempo não chegue, mesmo que nós de repente estejamos até pensando, mas está demorando, mas nós não podemos vacilar, nós não podemos desacreditar, porque a nossa fé é naquele que prometeu, e se ele prometeu, com certeza vai acontecer. O tempo vai chegar, mas o tempo de Deus é determinado por ele mesmo, tá certo? Então continue firme, continue crendo, não vacile, não desista, não pare, não desconfie, porque aquele que desconfia, como diz Tiago, é como as folhas, é como o vento, é como as ondas do mar que vai para lá e para cá, o vento leva para onde quer. Mas quando nós estamos firmes na promessa e naquele que prometeu, meus irmãos, a justiça de Deus é feita nas nossas vidas. Amém? Então que Deus abençoe sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.